Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Sou o professor Joaquim Comini. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Agora, teremos a nossa quarta e última videoaula da Unidade 2. Nesta aula, analisaremos a relação entre direito e Estado. Já vimos até aqui, em nossas aulas, que a sociedade depende do direito para organizar-se. Afinal, o direito sugere a existência de um poder político do Estado como órgão elaborador das leis e sua aplicação. Mas, ao mesmo tempo que o Estado é responsável pela elaboração da ordem jurídica, esta mesma ordem jurídica impõe limites à atuação do Estado, definindo seus direitos e obrigações. Ou seja, o direito organiza o Estado definindo seus deveres e obrigações. Tudo isso o direito faz por meio das leis que são elaboradas pelo próprio Estado. Percebam que o direito e o Estado estão ligados intimamente um com o outro, sendo que o Estado depende totalmente do direito para existir como instituição. Para exemplificar essa situação, veremos no slide a seguir uma fala do doutrinador Alessandro Groppali, citado por Nader. O direito não é qualquer coisa que está por si mesmo, fora e acima do Estado, uma vez que ele representa o procedimento e a forma através dos quais o Estado se organiza e dá ordens. Nem o Estado, por outro lado, pode agir independentemente do direito, porque é através do direito que ele forma, manifesta e faz atuar a própria vontade. Bem, além dessa interdependência entre direito e Estado, existe um elemento que é comum a ambos. Vejamos o slide. Entre direito e Estado, há um elemento comum almejado por ambos: o bem-estar da coletividade. Esse bem-estar da coletividade é um dos princípios básicos da administração pública, consequentemente do Estado, bem como do direito. Afinal, o direito busca a regulação harmoniosa do convívio humano. O Estado, como ente jurídico que é estudado por vários ramos das ciências humanas. Dentre elas, destaco a sociologia, a ciência política e a ciência jurídica. No próximo slide, veremos o que essas três ciências têm a nos dizer sobre a análise que fazem sobre o Estado. Vamos ao slide. Estudos modernos sobre Estado caminham em três direções. A primeira é a sociológica. A sociológica analisa o Estado do ponto de vista social, abrangendo a totalidade de seus aspectos econômicos, jurídico, espiritual e processo de formação e composição étnica. Esses aspectos não serão analisados por nós, afinal, estamos em uma disciplina da área do direito. Essas análises cabem à sociologia. Outra ciência que analisa o Estado é a ciência política. A análise política do Estado cabe à ciência política. Para quem não sabe, ciência política é um curso superior que é oferecido em várias universidades pelo país, dentre elas a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, e a USP em São Paulo. Essa análise política corresponde à pesquisa dos meios a serem empregados pelo Estado para promover o bem-estar da coletividade, que é o seu objetivo. Essa análise política também foge da análise do campo do direito. Por fim, temos a análise jurídica. A análise jurídica examina a estrutura normativa do Estado, a partir da Constituição. Como Constituição, quero dizer que é a lei maior que rege o Estado. E, em nosso caso, a Constituição Federal de 1988. E as leis ordinárias, que são as leis comuns aprovadas pelos deputados e senadores. Percebam que essa análise jurídica é objeto da ciência do direito. Então, meus caros, vejam, o Estado é um ente tão importante que existem três ciências que o estudam: a sociologia, a ciência política e a jurídica. Diante dessa importância do Estado, veremos agora o que nos diz Paulo Nader sobre o conceito de Estado. Vamos ao slide. Estado é um complexo político, social e jurídico
que envolve a administração de uma sociedade estabelecida em caráter permanente em um território e dotado de poder autônomo. Nesse conceito, podemos extrair 3 elementos que compõem o Estado. São eles a população, povo, território e a soberania. Explicarei esses 3 elementos separadamente. Vejamos o primeiro, povo e nação. Vamos ao slide. A população que vive em um Estado pode caracterizar-se como povo e nação. O conceito de ambos é distinto. Denomina-se povo aos habitantes de um território considerado do ponto de vista jurídico, como indivíduos subordinados a determinadas leis e que podem apresentar nacionalidade, religião e ideias diferentes. Já o termo nação é uma sociedade formada por indivíduos que se identificam por alguns elementos comuns, como a origem, língua, religião, ética, cultura, e sentem-se unidos pelas mesmas aspirações. Vejam, enquanto o povo se forma pela simples reunião de indivíduos que habitam a mesma região e se subordinam à soberania do Estado, nação corresponde a uma coletividade de indivíduos irmanados pelo sentimento de amor à pátria. Fazendo aqui um resumo bem sucinto, povo é uma entidade jurídica e nação é uma entidade moral. Vejam, o termo povo requer um entendimento mais superficial, voltado para o grupo de pessoas que habitam uma determinada região. Nesse sentido, o elemento humano do Estado é sempre um povo, ainda que é formado por diversas etnias, culturas, línguas, histórias e aspirações diferentes. Já o termo nação é mais subjetivo, diz sobre o sentimento de amor à pátria, quer dizer, nação é um termo mais complexo do que o conceito de povo. A nação submete-se ao governo e à legislação do país em que se localiza. Assim, um mesmo país pode abrigar nações distintas. O Brasil, por exemplo, abriga diversas nações indígenas que, por se localizarem dentro do território brasileiro, respondem às leis e aos objetivos do Estado Nacional Brasileiro. Então, compreenderam a diferença entre os termos povo e nação? Bem, pessoal, vejamos o próximo termo, território. Vamos ao slide. Território é a base geográfica que se estende em uma linha horizontal de superfície terrestre ou de água, e uma vertical que corresponde tanto à parte interior da terra e do mar, quanto à do espaço aéreo. Em realidade, trata-se de um espaço tridimensional. É dentro desse limite que o Estado exerce sua soberania. Nessa imagem, temos a demonstração da extensão do mar territorial brasileiro. Nela constam 3 linhas na horizontal. A primeira linha, a de cima, demonstra o mar territorial, com 12 milhas náuticas, que corresponde a 22,2 quilômetros de extensão. A segunda linha, a do meio, corresponde à zona econômica exclusiva, com 200 milhas náuticas, que corresponde a 370,4 quilômetros de extensão. A terceira linha corresponde à plataforma continental. Então, pessoal, é por causa desses conceitos jurídicos de mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma continental que o Brasil tem um direito legítimo de exploração das águas marítimas, que é extremamente importante para o desenvolvimento nacional. Um exemplo desse desenvolvimento econômico, cito a exploração do petróleo em alto mar pela Petrobras, o que corresponde a 80% da produção nacional de petróleo do país. Essa exploração em alto mar, o que pode aumentar ainda mais com a exploração do pré-sal. Perceberam quanto o direito é importante para a existência do próprio Estado? A seguir, veremos o significado e os atributos do território. Vamos ao slide.
O significado de território revela-se de duas formas. A primeira forma é a negativa. Essa forma proíbe a qualquer outro Estado exercer sua autoridade nessa área. A segunda é a positiva. Essa forma positiva afirma que todos os indivíduos que se acham em um território estão sob o império do Estado. Já os atributos do território são impenetrabilidade. Em um território só pode haver um Estado, ou seja, nós que moramos no Brasil estamos sob as leis brasileiras, não cabendo aqui a imposição de leis estrangeiras. Indivisibilidade. Da mesma forma que o Estado, enquanto pessoa jurídica, não pode ser dividido, seus elementos também serão indivisíveis. Essa indivisibilidade do Estado brasileiro está posta na Constituição Federal de 1988, que deixa claro que a República Federativa do Brasil é indivisível. Vejamos o slide. Essa indivisibilidade do Estado está posta na Constituição Federal de 1988, no artigo 1º da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania. E por último, mas não menos importante, temos o terceiro elemento do Estado, a soberania. O termo soberania, meus caros, é comumente atribuído ao Estado. Afinal, ele é a única entidade capaz de criar normas formais, que são as leis, e mantê-las em vigência no âmbito do seu território. Veja, vamos ao slide novamente. Soberania. Necessário poder de autodeterminação do Estado é o poder de livre administração interna de seus negócios políticos, sociais e jurídicos do seu território. Num plano externo, significa que o Estado soberano não está sujeito a outros organismos estatais. No entanto, o Estado pode ser condicionado a uma ordem jurídica internacional. Direito internacional público, ramo do direito que disciplina as relações jurídicas entre Estados soberanos, estabelecendo princípios e normas para o convívio internacional. Vocês devem estar se perguntando, acima da soberania de um Estado, tem o direito internacional público? Não, não tem. Vejam, o direito internacional público é responsável por estabelecer uma ordem e uma lei comum que regule todo o comportamento que extrapole a esfera da soberania. Ou seja, o direito internacional público visa manter a ordem internacional entre os países. Afinal, existe uma relação jurídica externa que os países têm que obedecer. E essa relação jurídica externa é posta pelo direito internacional público. E aí fica mais uma dica para vocês sobre o estudo do direito. Temos o ramo do direito internacional público. Então, pessoal, ainda sobre soberania, e voltando a falar sobre o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, preciso esclarecer para vocês que o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo estabelece que não existe direito de secessão, ou seja, não é permitido a um Estado membro o direito de separar-se dos demais e criar ali um Estado soberano. A Federação Brasileira, que é regida por uma Constituição, a nossa Constituição Federal de 1988, proíbe essa secessão, ao dizer que a União é indissolúvel. Isso também vale para os municípios. Então, só o Estado Federal possui soberania, poder incontestável dentro de um território. Os demais entes federativos, estados e municípios, possuem autonomia, ou seja, certo grau de independência. Compreenderam? Sobre soberania é isso. Pois é, meus caros, chegamos ao final da nossa videoaula. Nessa aula, estudamos sobre o direito e Estado.
Nela, abordamos o conceito de Estado e analisamos os 3 elementos que compõem o conceito: povo, nação, território e soberania. Espero que tenham compreendido. Caso tenham dúvidas, podemos esclarecê-las no chat ou por e-mail. Fico por aqui. Essa foi a nossa 4ª videoaula da Unidade 2. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo vocês em nossa próxima unidade da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Um grande abraço.